3, versículo 3. Diz assim: estando já mais. Vamos ao 2. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não contínua, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Por incrível que possa parecer a alguns, eu fui jovem, fui do MP, no meu tempo era Liga Juvenil, né? E sempre na liderança. E já fiz muita coisa errada na igreja também. Nós orávamos em Fortaleza e tinha oferta, né? Então a gente cantava, essa é a nossa oferta a Deus, dando a Jesus. E naquele tempo tinha reis, porque eu sou jovem. O papai dava para os 4 uma moeda para cada um, mas dava para dividir a moeda. E a gente dividia para comprar doce, para comprar sorvete, até o dia que a mamãe soube. Minha mãe não era fácil. Nossa, quando a mamãe soube, a casa caiu. Mas eu acho que a mais sem vergonha da tua cara era eu. Porque depois de mais velho eu fazia a mesma coisa. Então, eu estou falando isso, que quer dizer que nós podemos até deslizar, podemos até fazer algumas coisas que não estão muito de acordo com a palavra, mas nós temos que reconhecer o que fizemos de errado e voltar para a palavra. Estando em São João da Boa Vista, no congresso da MP daquele presbitério, nós morávamos em Jundiaí. Um pastor que foi maravilhoso, depois descampou, nem mais na igreja do Estado, chama Neemias Oriente, falou sobre esses versículos que eu estou querendo falar com vocês. E tocou muito na minha vida, e tocou muito no meu coração. E eu tenho procurado, através da vida, fazer com que essas palavras sejam verdadeiras nelas. Fazendo parede, eu tenho muita alergia. E uma das minhas alergias é ventilador. A voz às vezes fala. Eu não preciso desligar não, porque está muito quente e o resto da igreja não tem alergia. Então, só eu não. Vós sois a carta de Cristo. Hoje em dia a gente não escreve carta. Quem aqui escreve carta? Só que tem minha idade, né? O que a gente se escreve assim? E é uma coisa que devia existir ainda. Quando eu era menina, quando eu fui missionária, eu recebia a carta, escrevia a carta. Todos os dias eu recebia a carta, todos os dias eu mandava a carta. E o que é carta? É uma mensagem que vem no papel, uma mensagem que vem em qualquer papel, para dizer que a pessoa que escreveu está lembrando de você, que a pessoa que escreveu precisa de você, que a pessoa que escreveu está ao seu lado, orando por você. E é tão bom receber carta. Hoje nós quase não recebemos. Vem mensagem pelo celular, durante o culto a gente lê mensagem no celular. Carta era bom, recebia em casa e em casa guardava na gaveta, né? Não precisava trazer o celular para a igreja. E é uma coisa muito mais fria, muito menos gostosa de ler. Quando a gente recebia a carta antigamente, era um prazer. Você que escreveu, o que escreveu? Eu posso dizer isso que quando eu morei na missão, as igrejas me escreviam. Eu trabalhei ganhando
trabalhar no Cassino América em Minas. Eu ia ao acampamento uma vez por ano, nas férias. A mocidade ficava me conhecendo assim, e depois me inscrevia. Quer dizer, estava orando, né? Houve até uma ocasião, outro parênteses, que eu precisava de uma panela de pressão. Vou contar por quê. Nosso fogão era lenha. Nós tínhamos uma empregada que era linda. E nós ganhamos um galo. Quem aqui já cozinhou o galo dela? Gente, aí o Haroldo de Palavra da Vida ia nos visitar com os rapazes para fazer estágio junto conosco, para aprender conosco sou eu, né? Para aprender o trabalho no campo. Eu fui com o machado para matar essa bandida desse galo. Porque eu cortei o pescoço do galo, porque o machado também não tinha corte. E eu corria, ele corria. Eu corria, ele corria, porque a faca também não cortou. E depois de cozinhar, aí eu escrevi para a menina do Rio: você quer muito dar uma coisa para mim, só dá uma panela de pressão. Mas eu vou contar para vocês que eu nunca recebi a panela. Também nunca mais ganhei galo. As cartas eram para isso, para a gente contar os dissabores. Mas na carta, gente, Facebook não é para pôr a operada, ganhei 7 pontos no pé, igual o presidente da Federação de Santo André está pondo, qualquer zona dela lá assim. Facebook é para outras coisas. Essas coisas íntimas, põe na carta. E na carta vai dentro do envelope, ninguém vai ler no seu destinatário. Mas aqui está falando que nós somos carta. E essa carta que nós somos não é para ficar dentro do envelope. Essa carta que nós somos é para ser propalada. Está escrito aqui na Bíblia que não foi em tábuas de pedra, foi no coração. O coração é que fica indelevelmente marcado. A pedra quebra, a pedra acaba, mas o meu coração só quando eu for encontrar com Deus. E vai viver lá com Ele. Nós temos que ter essa presença. Aonde quer que eu vou, eu sou carta de Cristo. Aonde quer que eu estou, eu sou carta de Cristo. Ah, mas eu estou no meu quarto. Eu posso fazer qualquer coisa. Não pode não. Porque lá no seu quarto Deus está te vendo e Deus está com você. E se os seus pensamentos forem pensamentos maus, pensamentos impuros, peça perdão a Deus e mude os seus pensamentos. E carta precisava de envelope. Sem envelope a carta não vai. Concorda comigo? E o envelope, você pode enfeitar. Ele pode ser azul, pode ser amarelo, pode ser roxo. E a gente gostava houve um tempo, e não sei, alguns aqui acho que fizeram, coleção de papel de carta. Quem fez? Eram lindos os papéis, né? E a gente não usava para nada aquele papel. Guardava lá e um brigava, eu não fiz, mas quem fez? Brigava gosto pelos papéis. E a gente, como ser humano, cristão, carta de Cristo, tem que ter um envelope que todo mundo queira ver. Qual é o envelope? É o meu corpo, é o meu modo de ser, é o meu modo de proceder, é o envelope. Então, o crente de Cristo Jesus sabe se vestir, sabe se comportar, sabe estar nos ambientes todos, não dá gargalhadas. Ele é mais comedido, mais sério, fala com discrição. E dentro está a carta. A carta são as nossas palavras, os nossos pensamentos, aquilo que eu estou transportando para os outros. Quando eu vim para cá, eu pus esse anel. Eu não percebi. Ele era dourado, nunca foi de ouro. Mas agora está meio preto. Agora que eu fiz, eu não vou tirar, eu vou usar para falar com os meus irmãos. A carta de Cristo ela é dourada. Ela não protege. E se ela começar a querer proteger, o que eu tenho que fazer?
pôr os joelhos em terra e pedir: Deus, continua a estar comigo, para que eu seja fiel à tua palavra. E está escrito também, ela foi escrita por Deus. Não foi a Nathalie que escreve carta que escreveu, nem outras pessoas que escrevem, nem eu que antigamente escrevia essa carta, como secretária executiva da federação ainda escrevo. Não, foi Deus que escreveu, Deus que te escolheu, Deus que te escolheu e Deus que escreveu. Vamos fechar os olhos, todos. Vamos imaginar uma carta que Deus está escrevendo para nós agora, neste momento. E será que Deus está falando para mim, para você, para as crianças? Será que eu estou sendo aquilo que Deus está falando comigo? A Bíblia diz também: filho meu, dá-me o teu coração. Deus não pede mais nada de nós, só exclusivamente o coração. E Ele ajuda a limpar o nosso coração através de Cristo. Ele limpa o nosso coração. E com o coração limpo, nós podemos chegar a Deus na certeza que Ele nos ouve e nos atende. E nós temos essa confiança através de Cristo Jesus. Muitas vezes nós não agradecemos suficientemente a Deus, porque Ele nos escolheu para um trabalho. Muitas vezes nós não agradecemos a Deus, porque estamos aqui. Não agradecemos a Deus porque essa igreja existe em Ituba. Não agradecemos a Deus porque temos amigos e irmãos aqui dentro, que nos fortalecem, que nos ajudam no nosso viver cotidiano. Nós não agradecemos por tudo aquilo que Deus faz por nós. Que carta de Cristo eu estou sendo? Que carta de Cristo eu sou para o meu amigo lá fora? Que carta de Cristo eu estou sendo para o meu marido lá dentro de casa? Para a minha esposa, para o meu filho, para o meu neto? Que carta de Cristo eu sou em qualquer lugar que eu estou? Outro dia eu discuti com a moça que ela tinha me dado dinheiro errado. E eu também dei dinheiro para ela. E eu tinha dado para ela R$30 a mais. E ela veio falar para mim: Anitta, você que deu a mais, eu não, ela que me deu a mais. Aí no fim nós duas vimos e ela me deu os R$30 que eu tinha dado para ela. Eu tenho muita preocupação com esse aspecto da vida. Não trapacear em momento algum. E a carta de Cristo não trapaceia. Na medida do possível, não mentir. Dizer que nós não mentimos é mentir. De vez em quando a gente derrota e dá umas mentidinhas, né? Às vezes até para poder explicar certas coisas, não está certo. O pai da mentira é o diabo, não é Deus. E a carta de Cristo não deveria mentir. Mas falar que nós não mentimos, Deus não acredita. É igualzinho falar assim: eu sou casada há 40 anos, nunca briguei com a minha esposa. Não acredito também. Pode não ter dado tapa, pode não ter dado pontapé, mas de vez em quando dá uma discussãozinha. Ah, mas eu amo tanto porque ama mesmo. Porque ama mesmo, de vez em quando dá uma desavençazinha. Mas depois corrige, depois conserta. Porque é carta de Cristo. Como carta de Cristo, eu tenho que ser amorável o mais possível. Como carta de Cristo, eu tenho que ser verdadeira o mais possível. Como carta de Cristo, eu tenho que ser compreensiva o mais possível. Como carta de Cristo, eu tenho que ser companheiro, companheira o mais possível. E acima de tudo, pregador do Evangelho que um dia nós aceitamos para a nossa salvação. E pregar o Evangelho é isso mesmo, é com a vida. Nós tivemos os bazares e eu notei com alegria a Esther conversando com as pessoas que vinham e evangelizando, convidando para vir para a igreja. Isso é ser carta de Cristo, mostrando
que aqui é bom, que aqui é gostoso, que aqui a gente esquece os problemas, porque Cristo Jesus nos purifica e nos lava de todo o pecado. Que a nossa carta esteja viva e verdadeira, que todos possam dizer assim: esta pessoa é de Cristo Jesus, porque eu sou Ele nos seus olhos. Que Deus assim nos ajude. Ele é Deus o Pai, muito obrigada, Senhor, porque Deus está no nosso lado. Ajuda-nos a sermos melhores a cada momento. Dá-nos, Senhor, a tua presença a cada dia, eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Dona Ana pela palavra que nos trouxe nesta noite. Que cada um de nós possamos ser a carta aberta, lida por todos. Né? Seja um exemplo de vida cristã. Nós vamos ouvir uma poesia pela Dona Alderice. Louvor que renova. Eu te louvo, Senhor, no meio da dor, pois tu me socorres com teu grande amor. Eu te louvo, Senhor, na grande aflição, pois sei que o Senhor é consolação. Eu te louvo, Senhor, na minha alegria, pois sei que na vida o Senhor me guia. Eu te louvo, Senhor, em qualquer condição, pois Cristo Jesus me dá salvação. Renova em mim o teu querer, renova em mim todo o meu ser, renova minha alma e o meu pensar, para que eu possa sempre te louvar. Quero viver sempre a louvar-te, até morrer vou proclamar-te. No céu eu sei, vou encontrar-te, e para sempre louvar-te. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final deste culto. Eu queria agradecer a Deus pelos irmãos que puderam estar conosco nesta noite. Esse dia é um dia especial para todos nós, mulheres presbiterianas, porque comemoramos 130 anos das SAPs no Brasil. É um trabalho amado, um trabalho querido, e é um trabalho que nos ajuda a desenvolver os nossos dons na nossa igreja. Eu agradeço muito também, porque hoje é meu aniversário, eu completo mais um ano de vida e Deus tem me sustentado a minha vida. E agradeço muito a igreja que eu pertenço, o carinho dos irmãos, o apoio que eu tenho recebido. E hoje foi um dia de muita alegria para mim, com tantos parabéns, né? Então, eu estou grata a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. E nós vamos encerrar esse culto, vamos cantar o hino Aspiração Feminina. É o hino 325 do nosso hino. Os homens podem cantar também. A letra é uma letra